Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, queridos ouvintes, telespectadores aqui do Torre Forte. Estamos aqui para a glória do nosso Deus. Esse dia que com certeza que o Senhor preparou para nós, né? Nos trouxe até aqui para passar esse momento aqui nessa mesa de comunhão com você, querido. Está aí o presbítero Elcio aqui. Saudade de estar aqui junto do irmão aqui para nós estar nessa comunhão. Mas como a menininha fala, né, irmão Guto? Conseguiu! Para honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Pra exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, para falar com você aquilo que os céus têm para falar usando as nossas vidas aqui. Aquilo que o Senhor tem para dizer ao teu coração, para fortalecer a tua fé, para te colocar de pé, você que está aí desanimado, cabisbaixo, você que está aí, vamos dizer, caído, né? O Senhor, ele tem uma palavra de resposta para a tua fé. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz para as nossas vidas, esta palavra é o alimento das nossas almas. E é através dela, né, através do ouvir desta palavra, que a nossa fé, ela é edificada, que a nossa fé, ela faz com que os milagres aconteçam, ela faz com que o Deus da palavra, ele faz com que esta palavra de poder, ela venha a surtir o efeito na vida daquele que ouve esta palavra. Amém. Então nós estamos aqui como porta-voz do céu, como embaixadores deste reino inabalável, deste reino de poder, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. A Ele nesta noite toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, porque só Ele é digno de receber. E nós somos servos dele. Amém. Né? Nós somos a igreja. Exatamente. Hoje vamos falar sobre a igreja, que é o corpo dele, e nós fazemos parte desses membros, né? Cada um de nós é um membro, cada um de nós representa esta igreja. E você é convidado, especial nessa noite, né, maravilhosa que o Senhor preparou para nós, para juntos nós estarmos louvando, prestando este culto, né? Dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e dar a Ele tudo que Ele merece, porque Ele é digno de receber. Amém. Amém? E como é bom nós estarmos ligados, né, como igreja, como família, como membro dessa família. Como é bom nós podermos adorar e louvar o Senhor Deus. Né? Eu estava hoje conversando com o pessoal lá na empresa lá, e a nossa vida, cara, é tão corrida, a gente já levanta cedo e trabalho e rotina e resolvendo coisas, e eu parei por um momento e falei, cara, a vida se resume a isso. Será que a vida se resume a isso? Será que a vida é isso? E é verdade, a vida se resume a Cristo. Eu estava conversando com o irmão Luizinho, com o irmão da nossa igreja lá, semana passada, e aí Jesus fala em Mateus capítulo 6, quando ele fala assim, cara, observa os pássaros do céu. Observe os lírios do campo, né? E quanto tempo faz que a gente não consegue fazer isso? Né? Parar para observar os pássaros, né? Observar os lírios do campo. Por quê? Porque a nossa vida se tornou algo assim, uma correria muito grande, né? Algo muito acelerado, né? Ao ponto da nossa cidade aqui ter um semáforo que fica ali 3 minutos parado e eu passar para a rua de baixo porque não dá para esperar 3 minutos ali no semáforo, né? Tão acelerado que a gente anda, nossa vida está dessa forma. Mas Jesus, ele fala, né? Para e observa, respira, olhe os pássaros cantando, olhe os lírios do campo. Porque se a gente não faz isso de uma forma que a gente toma essa decisão de fazer essa parada, a vida tem hora que ela faz pela gente. Talvez pela saúde, talvez por causa de alguma situação, e aí você é forçado. Né? Se você não faz isso de maneira espontânea, né, que era a palavra que eu estava procurando, você é forçado às vezes pela circunstância a fazer isso. Né? Por exemplo, quando aconteceu a pandemia mesmo, que veio a pandemia e fez todo mundo ir para casa de lockdown, fechar as empresas, tudo, todo mundo foi forçado a parar. Houve uma desaceleração do ser humano, né, por um momento. Mas por outro lado, as pessoas ficaram mais impacientes.
os relatos são que a ansiedade ela aumentou em muito pós-pandemia na vida das pessoas. Existiu um mundo antes pandemia e outro mundo pós-pandemia. Por causa dessas restrições que teve, o avanço da tecnologia, né, o aumento de tecnologia, as pessoas tendo acesso a essa tecnologia, fez com que as pessoas ficassem mais ansiosas, mais dependentes de telefone, de internet, né, e mais ansiosas. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, até esse momento do dia, mas para nós é um motivo de alegria de passarmos esses poucos momentos que nós vamos passar junto aqui, falando da palavra de Deus e adorando, entregando uma adoração, um louvor a Ele, e você se sinta na liberdade de fazer isso com a gente. Pare nesse momento e entregue o seu devocional ao Senhor. Se você não teve tempo de fazer isso ainda durante o dia, essa é uma excelente oportunidade de você fazer. E você também pode ser um missionário dessa obra. Como a pastora Fernanda sempre diz aqui, você pode compartilhar, você pode divulgar isso para todas as pessoas que você conhece, os seus contatos. Né? Seja um canal abençoador também na vida dos outros. Às vezes você não está tendo a oportunidade de fazer uma programação, mas você pode compartilhar essa palavra, esse momento com alguém que está necessitando de uma ajuda. Né? A nossa função é só pregar. Quem faz o resto, nós não temos que convencer ninguém. Nós não temos que provar nada para ninguém, mas o Evangelho ele se autopromove, ele se prova, né? O Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que vai trazer a palavra necessária para a vida de cada homem. Então não fica com essa preocupação de falar assim, eu tenho que acertar a palavra que eu vou mandar para alguém. Não acerta. Só pregue, só divulgue, só compartilhe, só alcance, só espalhe o Evangelho para toda a face da terra. Porque o trabalho de convencer, o trabalho de levar a palavra certa não é nosso. Né? Ele é do Espírito Santo. Irmão Guto, as boas novas do Evangelho é para toda criatura. Sim. Né? E nós sabemos que todos necessitam de ouvir essa palavra. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Né? A boa nova é a boa notícia. E todos precisam ouvir essa boa nova. Né? Que boa nova é essa? É que todos estão condenados. Sim. Né? E que a boa nova é que em Cristo Jesus a salvação. Existe uma saída. Existe uma saída. E a saída é Jesus. A única saída, né? O único caminho que vai levar-nos a levar uma vida, a ter uma vida eterna, se chama Jesus Cristo. Ponto. E assim, o que a gente queria é que a boa notícia ela tivesse tanta repercussão assim como a má notícia. Né? Porque nos dias de hoje, avalie a sua vida, por exemplo. Você tem recebido mais más notícias ou boas notícias? Né? De um contexto geral, se você liga a sua televisão, tem mais coisa boa acontecendo ou mais coisa ruim aparecendo? Se você rola a tela do seu celular numa rede social, tem mais coisas boas acontecendo ou mais coisas ruins acontecendo? Né? Então, num contexto onde as notícias ruins, as coisas ruins exercem uma influência tão grande sobre as nossas vidas, ao ponto assim de ser espalhado por todo o canto da terra, nós viemos aqui nessa noite te dar uma boa notícia. Que é isso aí que o presbítero falou agora. Você está condenado. Você está perdido. Né? Existe uma sentença de morte irrevogável contra a sua vida. Só que existe uma única solução. E a boa notícia é essa. Que é quem? Cristo. Cristo. E esse é o papel nosso. É anunciar. É anunciar que existe essa esperança. Que tem esperança. E pela fé, é só crer. E essa fé, ela vai ser depositada em cada coração, ela vai convencer as pessoas a ter e valorizar essa salvação. É o despertamento, né? Sim. É o cair da ficha, é o abrir dos olhos. É você ver que esse mundo aqui, tudo é transitório, é passageiro, que tudo vai se acabar aqui, né? E que esse mundo está condenado. Sim. Né? Esse mundo ele está condenado e que Jesus Cristo ele veio unicamente para isso, para resgatar o que se havia perdido. Então todos aqueles, como diz a palavra, que todos pecaram
e destituídos estavam da glória de Deus. E em Cristo Jesus, né, se convertem em todas as coisas. Porque o Senhor fala assim, eis que eu faço tudo novo. E esse é o propósito, convergir todas as coisas para Ele. Todas as coisas para Ele. E existe já algo preparado para nós muito grande. Os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos não ouviram, né, e o nosso coração também não desejou. Tem pessoas que às vezes estão vivendo aí momentaneamente, né, uma vida, vamos dizer, assoberbada aí, né, cheia de conforto, né, uma paz transitória, terrena que vai findar aqui. E nós estávamos falando da correria do tempo. O tempo aqui é muito rápido, né? Por mais que a gente venha viver aí 100 anos, 110, 120 anos, né? E vai passar rapidinho. Assim como entra mês, entra ano e sai ano, segunda-feira, chega segunda-feira de novo, essa correria, né? E nós estamos vendo aí, então, cada dia que eu olho no espelho, meu Guto, né, que eu vou vendo os cabelos vão ficando mais brancos, as rugas vão aparecendo. Vai gastando cada dia eu mais. Eu falo assim, mas ontem mesmo eu era criança. Né? Ontem mesmo eu era criança. E está passando muito rápido. E a Bíblia manda nós remir esse tempo, aproveitar essas oportunidades que nós temos. De fazer algo que venha a agregar, né? Agregar algo para que a nossa salvação ela venha a estar sendo conforme o Senhor quer que a gente venha a estar andando aqui nessa terra, né? Então esta breve hora, né? Vamos falar breve hora, né? Esse breve momento que nós temos aqui, nós temos que aproveitar ele ao máximo. Porque primeiro, nós estamos na presença de Deus. Segundo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E terceiro, nós estamos nesta missão, né? Que é pregar essa palavra. Esta palavra, essa boa notícia, em Jesus, a salvação. Amém. Né? Em Jesus a salvação. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, é novidade de vida. Talvez você tenha andado aí por caminhos errados, tenha andado aí aprisionado em vícios, né? Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele é o nosso libertador. O Senhor Jesus, ele veio para desfazer tudo aquilo que Satanás fez, né? Que é cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz desse evangelho, dessa palavra. Então o Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos pregando, se o Espírito Santo está tocando o teu coração para você crer nessa palavra, que o Senhor Jesus ele tem resposta para essa fé que é despertada pela palavra, você pode crer. Existe solução para a enfermidade, existe solução para a libertação de qualquer vício, mas tudo está na pessoa de Jesus Cristo. E assim, ó, pegando um gancho aqui no que o irmão está falando, o mundo, o diabo, ele quer fazer com que você entenda que a definição da sua vida é baseada na condição que você está. Você é isso. Né? E eu quero dizer para você o que verdadeiramente você é. O que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é um filho amado, querido, adotado, escolhido de Deus. E eu não sei qual é a condição que você está, mas eu quero dizer para você que a condição que você está não define quem você é. Tá? Talvez seja algo momentâneo que você está vivendo. Se você está vivendo, como o irmão colocou, no vício do alcoolismo, é a condição que você está, mas isso não define quem você é. Você é um filho amado de Deus. E essa condição, ela tem prazo para acabar. Né? É só Deus entrar. Pronto. Deus entrou, o diabo tem que sair. Né? Deus entrou, você pode ter certeza, Deus entrou na tua vida, as coisas mudam. Amém. Porque o nosso Deus, ele é perito nisso. Aleluia. Ele é perito em transformar vidas, em chamar aquilo que não é para que seja, né? Como ele diz na sua palavra, eu faço as coisas antes que aconteçam e já pronunciando que vai acontecer, porque ele é onisciente, ele sabe, ele conhece a nossa vida no passado, ele conhece o nosso estado hoje e ele sabe o que nós vamos nos tornar lá na frente. É por isso que ele já nos escolhe, né? De antemão, ele já tem uma predestinação, né? Em Cristo Jesus, isso. Então tudo vai se converter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a boa notícia,
que tem resposta para a tua fé, que tem solução para a tua vida, sim. Que esta luz que o povo fala aí, que há uma luz no fim do túnel, esta luz é Jesus, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim e me segue jamais andará em trevas. Então essas trevas que tentam, né, nos destruir, nos abater, nos desanimar, né? Essas trevas, com a poderosa luz do Senhor, elas são dissipadas, elas são, né, vamos dizer, se convertem, né, em glória ao nome do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorá-lo. Aleluia, Jesus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de sua glória, respirar o seu amor em tua presença. Sou cheio de sua glória, sua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de sua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de sua glória, sua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, em tua presença sou cheio de tua glória. Vida em ti, tua vida em mim, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvo
louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? A igreja. Sobre a igreja. O que e a gente está acostumado a ver assim na nossa vida, tem vários sofismas, né, relacionados a algumas coisas. O sofisma, ele significa algo que parece verdade, tem aparência de verdade, até se aproxima um pouco, mas ele não é de verdade, né? E nós ouvimos falar em relação a vários assuntos, Espírito Santo, salvação, né, igreja, e existem certos sofismos que foram criados relacionados a esses assuntos. E um deles nessa noite que nós queremos falar é sobre igreja, né? Então muitos acreditam, quando você fala assim, a princípio, hoje eu não posso corresponder a esse compromisso porque eu estou indo à igreja, né? Você faz uma alusão a um prédio. Então, embora a igreja seja uma reunião que acontece em um prédio, mas ele não é uma edificação, né? Então a igreja, ela não é um prédio, mesmo que a gente se reúna nesse prédio. Outra coisa, a igreja, mesmo que lá tenha, mas a igreja não é um ponto de pregação, só também. Mesmo que lá tenha pregação, né? A igreja não pode se definir como um ponto de pregação, um lugar onde as pessoas pregam só e pronto. Outra coisa que eu já ouvi também, até em muitas pregações, as pessoas dizerem que aqui é um hospital. Já ouviu isso também, né, irmão? Aqui é um hospital, aqui é um lugar de Jesus veio para os doentes, aí eles classificam a igreja como um hospital. Só que no hospital acontece um negócio interessante. Primeiro que o hospital ele é um mal necessário, né? Você só vai no hospital quando as coisas não estão legal. Você fala assim, cara, vou ter que ir lá. Vou ter que ir. E aí você chega ruim no hospital e você se trata, recebe a medicação, o tratamento e tal. E depois que você fica bom, o que acontece? Você vai embora. Né? Então a igreja, ela não pode ser caracterizada como um hospital, porque mesmo que tenha cura, mesmo que tenha restauração, né? Mesmo que aconteça tudo isso, mas depois que você fica bom, não é um lugar que você tem que ir embora, né? Que você vai embora depois que tudo resolveu. Embora alguns encarem a igreja como um hospital. Tipo assim, as coisas estão muito ruins para mim, eu preciso ir lá. E a hora que as coisas se resolvem, dá linha na pipa. Linha na pipa, né? E também não pode ser encarado como esse mal necessário. Cara, hoje é sábado, nossa, meu Deus do céu, vou ter que ir lá na igreja hoje. Entendeu? Ser uma pedra de tropeço, um lugar que você tem que ir meio que forçado, porque tá ali é um mal que eu preciso estar ali, né? E outra coisa que é interessante, a igreja também não é um elevador. Porque no elevador, geralmente, você entra com várias pessoas, assim, tem capacidade de 6, de 8, 10 pessoas, e são pessoas que você nem conhece, cada um entra ali, fica ali espremidinho para nem encostar um no outro, mas
tá todo mundo reunido num lugar porque todo mundo tem só um objetivo, subir. Né? Subir para aquele andar de cima. Tem muitas pessoas hoje que estão na igreja, encarando a igreja como um elevador também. Eu estou naquele lugar, eu não converso com ninguém, eu não olho na cara de ninguém, mas eu estou aqui porque nós temos um objetivo em comum, apertar o andar de cima e eu quero ir para a cobertura, que é o céu. Né? Então a igreja também não é um elevador. Outra coisa que a igreja não é um clube. Aonde que a gente chega lá e vamos ficar trocando a ideia de diversos assuntos e várias coisas e comer alguma coisa e no final a gente se trata como amigo e é cada um para um lado e pronto, acabou. Né? O dia que deu para você ir naquele encontro, beleza, e o dia que não deu, tá tudo certo também. Né? A igreja, nós temos uma referência muito interessante de igreja, que é a igreja de Atos dos Apóstolos. Né? A igreja de Atos, ela ensina para nós o verdadeiro sentido de igreja. Né? Então no ano 100 depois de Cristo, havia naquela época, o ano 100 depois de Cristo, 25 mil cristãos. No ano 300 depois de Cristo, ou seja, 200 anos depois dessa medição, dessa aferição de quantitativa, havia 20 milhões de cristãos. Então saiu em 200 anos de 25 mil para 20 milhões. A pergunta é, como que houve um crescimento tão grande assim, tão exponencial, né, do evangelho, da igreja, né, um crescimento da igreja de Cristo? Por que que isso aconteceu nessa época? E a pergunta que nós temos que fazer, por que que isso não acontece nos dias de hoje? Esse crescimento assim, tão estrondoso, embora o número de cristãos tenha crescido cada dia mais, né? Mas nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, ó, o cristianismo brasileiro, ele tem quilômetros de largura, mas centímetros de profundidade. Né? Então tem crescido muito, mas uma igreja rasa, uma igreja sem profundidade, uma igreja que não se interessa pela palavra, uma igreja que na verdade se tornou um ponto de entretenimento. Se tornou um clube. As pessoas estão ali com tudo isso aí que você citou, né? Entendendo tudo dessa maneira, que a igreja é um hospital, que a igreja é um elevador, né? Que a igreja é um clube, e sendo que não é nada disso. Sim. Tudo dessa maneira. Uma que a igreja é um hospital, que a igreja é um elevador, né? Que a igreja é um clube. Satanás tem aproveitado. E sendo que não é nada disso. Sim. Tudo dessa maneira. Que a igreja é um hospital, que a igreja é um elevador, né? Que a igreja é um clube. Satanás tem aproveitado. E sendo que não é nada disso. Sim. Tudo dessa maneira. Sim. E é nisso aí que Satanás tem enganado, lubridiado as pessoas, vamos dizer, cegado o entendimento delas para que elas não entendam verdadeiramente o sentido que é a igreja. O poder da igreja. O poder da igreja. Isso você falou tudo, né? O poder que a igreja, que foi delegado à igreja, né? Na pessoa de Cristo. E a única resistência que o inferno tem aqui nessa terra é a igreja. Então, na verdade, a igreja, ela tem que ser o pesadelo do inferno. E quando você é desperto nisso, o inferno treme. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a igreja. Né? Ou seja, qual que é a função da igreja? Durante todo momento ela entrar por aquelas portas, o inferno tentando resistir com a porta, que é uma arma de defesa e não de ataque, né? Tentando bloquear a passagem da igreja. A igreja entra lá em todo momento e resgata vidas que estão lá. Né? Esse é o poder que foi delegado à igreja. É o poder da igreja. Né? Jesus deu autoridade, no nome dele. No nome dele. A igreja ela opera maravilhas, né? Para o reino de Deus, opera os sinais, os prodígios, né? Para poder fazer com que o inferno venha a ser saqueado. Você vai lá e amarra o valente, né? Uhum. Você amarra Satanás e saqueia os bens dele, que são as almas ali. É no poder do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. E é por isso que a igreja ela é definida, né, irmão Guto? Como o irmão Guto, nós estávamos conversando aqui antes da abertura do programa, o que é a verdadeira igreja, né? A família de Deus, o corpo do seu Filho amado e o templo
e o templo verdadeiro do seu Espírito. É verdade. Né? Então essa visão ela é distorcida. E as pessoas, é por isso que Jesus falou assim, ó, vocês precisam conhecer a verdade. Exato. Esta verdade. Quem vocês são? De verdade. E aí tem um texto assim que vai trazer muita luz para isso que nós estamos falando aqui, para os irmãos, que é Efésios capítulo 2, verso 11. Primeiro, ele vai começar essas definições em relação à igreja, aqui o apóstolo Paulo falando. Portanto, lembre-se anteriormente que vocês eram gentios e por nascimento e chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, era um povo separado, né? E havia os circuncisos e havia os incircuncisos, judeus e gentios, né? Separados, né? Feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo que estrangeiro, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, em quem? Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu o quê? A barreira, o muro de inimizade. Então, antigamente nós nem um povo nós éramos, né? Era classificado em judeu e gentil, não era um só povo. Havia um muro de inimizade que fazia com que essas duas comunidades, eles não se relacionavam. Né? Ah, você é um incircunciso, e você é circuncidado, né? Você pertence a uma tribo e você pertence a outra, né? Nem um povo nós éramos, mas em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. Então pensa, ligando a palavra que o presbítero estava dizendo, que todas as coisas convergem para Cristo, né? Em Cristo, esse muro de inimizade foi destruído, né? E agora nós que éramos duas tribos, ou mais tribos espalhadas para todo lugar, nos tornamos apenas agora um só povo. Foi feito só um, né? Foi feito só um. Olha só, ele trouxe a reconciliação, a paz, esse muro de inimigos, né? Esse título, esse rótulo de inimigos que nós tínhamos uns com os outros, ele foi destruído em Cristo. Né? E agora, nós que nem éramos um povo, agora nos tornamos um povo, unidos em Cristo. E não há mais distinção entre gregos, entre judeus, entre circuncidados, entre incircuncidados, porque agora nós pertencemos todos, a uma única e exclusiva família, que está aqui em Efésios capítulo 2, verso 19. Ó. Olha o que ele diz. Vamos lá. Vou ler o 14. Pois ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são nem estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a primeira característica que esse texto está, é poderoso demais isso, né? Nós nos tornamos em Cristo membros da família de Deus. Como que você pode se tornar membro da família de alguém? Por exemplo, o meu sobrenome que é Bueno Cândido, só é possível você carregar o meu sobrenome se você pudesse ter uma ligação de sangue comigo, nascer dentro da minha família. Mas isso ao homem é impossível acontecer. Igual o sobrenome Marques do irmão Elcio, para que eu tivesse o sobrenome que o irmão tem, Marques, seria necessário eu nascer dentro daquela família e ter uma ligação de sangue dentro daquilo, né? Para que eu pudesse ter uma aliança ligada à ancestralidade dele, né? Aos avós, aos bisavós que vieram carregando esse sobrenome ao longo dos anos. O que aconteceu conosco, né? Nós tivemos que nascer dentro de uma família. Assim como Jesus disse para Nicodemos, olha,
É necessário que você nasça de novo. Né? Você carregou um sobrenome, você carregou um nome até aqui. Certo? Mas agora que você vai nascer de novo, você vai nascer numa nova família, cara. E esse nome, ó o mistério, esse nome vai ser revelado para nós lá no Apocalipse. Olha isso. Né? Jesus vai revelar para nós um nome que só nós e ele sabe. Olha isso. É o nome que você vai receber de ser filho de Deus, de se tornar filho de Deus e fazer parte dessa família. E agora, nascendo de novo, assim como quando nós fomos encontrados por Jesus, Jesus nos encontrou e ele falou para nós, ó, você carregou teu sobrenome até aqui e agora será necessário que você nasça de novo, para que você esteja fazendo parte dessa aliança de sangue. E agora você vai se tornar membro, porque existe um ancestral que fez uma aliança de sangue conosco. E o nome dele é Jesus. Jesus nos colocou dentro dessa família. E por que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Porque nós temos algo em comum. Mesmo pai. É o mesmo pai. Né? Por isso que nós podemos chamar uns aos outros de irmãos, porque nós temos um único pai. Né? Nós temos um único pai. Né? Como que eu posso classificar o meu irmão de irmão? Se eu tenho o mesmo pai. Né? Se você reconhece Deus como seu pai, se você nasceu dentro dessa família e agora nós somos ligados por uma aliança de sangue. Uma aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. Uma nova aliança foi feita. Glória a Deus. Né? E essa nova aliança, ela nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus, adotados por meio do Espírito Santo, no qual nós clamamos o que? Abba Pai, Paizinho. Nós podemos chamar ele de paizinho. Por isso que Jesus, quando ele veio, ele falou assim, ó, e ele falou assim, Jesus, nos ensina a orar. Quando você for orar, você fala assim, ó, Pai nosso. Ele não está falando assim, Deus Todo-Poderoso, embora ele seja, Deus majestoso, embora ele seja, Deus grandioso, embora ele seja. Está falando assim, ó, Pai, Papai, Abba, Paizinho. Né? E não só isso. Como nós fazemos parte, nós somos participantes dessa aliança, nos tornamos filhos, nós tornamos o quê? Concidadão do céu, nós não somos mais dessa terra. Nós nos tornamos cidadão lá da cidade celestial. Nós não pertencemos a esse mundo, agora nós estamos aqui de passagem nesse lugar, nós pertencemos a outro lugar. E um dia, nós que estávamos longe, seremos reunidos novamente. Aleluia. A esse lugar. E moraremos todos juntos, porque nós temos algo em comum, nós pertencemos à mesma família, nós temos o mesmo sangue agora correndo na nossa veia. Sangue de Cristo. Você quer algo mais poderoso do que isso? É tremendo. Né? Nós temos uma aliança, e não só com o cidadão do céu, agora eu me tornei co-herdeiro. De quem? De Cristo Jesus. Se Jesus é o Filho amado, ele saiu agora de ser o unigênito para primogênito, porque agora é um pai que tem muitos filhos, no qual ele é agora o nosso irmão mais velho, ele é o primeiro de todos. E agora nós caminhamos nele, nós olhamos o que é através dele. Ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Se nós olharmos para a luz, nós não vamos ver nada, nossa vista vai ficar ofuscada. Tem um monte de luz aqui no nosso estúdio, e que se nós olharmos para ela, a vista fica escurinha, né? Você não consegue olhar para a luz, mas você consegue olhar através da luz, para onde que a luz ela posiciona, para onde o resultado que a luz traz. Então nós temos agora o direito de olhar através de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo diz, revestivos do Filho, nós temos que nos revestir de Cristo, né? Assim como o Isaac chegou ali, Jacó e Esaú, ele falou assim, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. O pai vai olhar e falou assim, essa voz é do Guto, mas o cheiro é de Cristo. A voz é do Guto, mas o cheiro é do primogênito. Você é poderoso demais, irmão. Então, igreja, queridos, a diferença da igreja está, sabe no que? Na aliança. E aliança
não tem como se separar. A diferença da igreja está na aliança. E isso não significa que nós gostamos uns dos outros, mas significa que nós amamos uns aos outros. E existe uma diferença nisso, entre gostar e entre amar. Gostar está ligado à condição. Sabe que condição? Aí eu gosto de fulano. Você gosta enquanto aquela pessoa está fazendo os seus gostos. A partir do momento que ela deixa de fazer os seus gostos, você deixa de gostar. Então, gostar de alguém está ligado ao benefício que aquela pessoa pode me dar relacionado a uma causa. Ela fazer algo que me agrada, então eu gosto dela enquanto ela faz isso. Como nós podemos diferenciar o gostar de amar? Olha para o seu filho. Existem momentos na sua vida que o seu filho ele trouxe algum desgosto para você? Sim. Teve algum momento na sua vida que seu filho fez alguma coisa que você não queria que ele fizesse? Sim. Agora, o que você sente pelo seu filho mudou em relação ao que ele fez? Não, e o nome disso é amor. Por isso que Deus falou assim, ó, ele não falou na sua palavra, goste uns dos outros, assim como eu gostei de vocês. Ele falou assim, ame. Ame. Agora que nós estamos ligados a uma aliança, querido, você vai ver ex-marido, você vai ver ex-amigos, ex-namorados, mas ex-irmão você nunca vai ver. Mesmo que às vezes exista uma diferença, cara, existe algo mais profundo que une eles. Sabe o que é? Algo que eles têm em comum, uma aliança de sangue, porque alguém colocou o nome ali. Você carrega algo em comum, vocês têm o mesmo pai, vocês têm a mesma mãe, e mesmo que vocês não se dê bem, né, o que acontece muito hoje, você tem uma diferença com o seu irmão, alguma coisa, existe algo mais profundo que liga vocês, que é uma aliança de sangue. Então, Moelson, nada pode separar a gente. Nada. É por isso que a Bíblia vai falar, né? A palavra diz que nada pode nos separar do amor. Exato. Que está em Cristo Jesus. Nada. Tem nada que possa separar desse amor. E isso é que nos torna tão especial para Deus, que nada pode nos separar dele um ao outro. Né? Nada pode fazer com que esse amor venha a deixar de existir por nós. Porque ele já provou o seu amor, né, lá naquela cruz. Queridos, Deus, você já pensou se Deus gostasse da gente? Só gostasse. Se o amor dele por nós fosse baseado só naquilo que a gente entrega, cara, o que seria de nós? Nós estava enrolado. Estava perdido. Imagina se o que Deus, ele pensa ao teu respeito, ao meu respeito, estivesse baseado só naquilo que a gente entrega para ele, o resultado que a gente entrega, o que seria de nós, irmão? Né? Por isso que ele nos ama. Deus te ama, cara, independente da maneira que você está. Sabe por quê? Porque aquilo que nós falamos no começo, ele olha para você, ele não enxerga a condição que você está. Ele enxerga quem você é. Um pai olha para um filho e, embora o filho esteja pegando um caminho todo errado e fazendo tudo aquilo que o pai desabone, né? Aquele pai vai olhar e falar assim, filho, você está nesse caminho, você está fazendo isso, mas isso não é quem você é. Eu sei quem você é. Fizeram uma pergunta dessa pro pastor Silas Malafaia. Acho que foi a Maria Gabriela, até numa entrevista, que ela perguntou para ele, que estava no auge desse negócio de homofobia e tal, e ela perguntou para ele, se você tivesse um filho homossexual, ele falou assim, eu discordaria dele 100%, mas eu amaria ele 100%. Exatamente isso. Você pode não concordar, você pode não aprovar, mas o amor não muda. Deus olha para você desse jeito, porque ele olha, talvez essa condição que você está vivendo, ele sabe que é algo momentâneo, algo transitório, e isso vai passar, e ele vai te encontrar, e a tua vida vai mudar, irmão, e você realmente vai entender, e os seus olhos vão abrir, e você vai olhar e ver quem verdadeiramente você é. Você vai olhar no espelho e falar assim, caraca, eu sou um filho amado, precioso desse Deus, cara, que não merecia. E hoje ele tem uma aliança de sangue comigo. E hoje ele me tornou membro dessa família. Né? É muito poderoso isso. Então, se a igreja ela é uma família, por que existe hoje, então, tanta baldeação de pessoas mudando de igreja? Será que
Pensa bem teu filho, chegar na tua casa depois de vir da casa do amigo e teve um almoço bacana lá na casa do amigo e ele chega em casa e fala assim, ô pai, eu comi uma lasanha lá na casa do meu amigo, eu gostei lá do jeito que a família lá faz, as coisas, eu gostei da organização da casa, pensando bem, eu vou ficar lá. Eu quero pertencer àquela família lá, porque eu achei lá mais interessante, eu achei lá mais legal, mais organizado do que aqui em casa, entendeu? E é desse jeito. Se a igreja é uma família, por que existe tanta troca assim de família nesse caso? Por que trocar de igreja? Por que trocar de família então, né? E que situação que é possível que uma criança, por exemplo, seja trocada de família? Em que circunstância acontece quando um membro do conselho tutelar ele é obrigado a intervir para poder tirar uma criança da guarda de uma família e levar para outra, ou levar para um centro de adoção, né? Quando ela está correndo risco de vida ou quando ela está sofrendo um certo abuso, certo? Quando ela está fora isso, eu não posso trocar de família só porque os membros daquela família não correspondem aos meus gostos mais, né? Não está fazendo o que me agrada mais, então eu vou para outro lugar. Eu vou lá na casa do meu amigo, que lá é mais legal, né? Nós precisamos entender que igreja é família, irmãos. Família de verdade. Família pressupõe a intimidade. Intimidade pressupõe o quê? A importunação. Sabe que tipo de importunação? Você está vindo na estrada de uma cidade para outra, chegando próximo da sua casa e o teu carro fura o pneu 3 horas da manhã. E você está sem step. Para quem que você liga? Você liga para aquele mais próximo. E o certo seria, cara, nós ligamos para a igreja. Para a igreja. Nós estamos no mesmo saco de sal junto. Não tem jeito, então, porque família pressupõe a intimidade, que pressupõe o quê? Importunação. Para quem que eu ligo 3 horas da manhã? Para uma pessoa que você não conhece ou para a pessoa que você é mais próximo? Aquele que você é mais próxima. Igreja era para ser, e nós temos que entender isso, melhor do que seguro de vida. Verdade. Ó, irmão Elcio, eu tenho 2 filhas pequenas lá, mas eu sei que se eu faltar, a igreja vai cuidar da minha família, cara. Tem que ser assim. A igreja vai ajudar a criar meus filhos. Aqui no caminho do Senhor vai cuidar da minha esposa, que vai ficar viúva. É sério isso? É, muito sério. Igreja tinha que ser melhor do que seguro de vida, irmãos. Vamos ver o nível de igreja aqui, ó, que a Bíblia relata. Atos capítulo 2, verso 44. Olha aqui. O que fala nesse texto? Todos os que mantinham-se unidos, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Hoje nós estamos vivendo uma realidade nessa igreja contemporânea, né, João Guto? Está tão distante disso. Nossa! Né? E é preocupante. Quando a gente lê um texto desse aí e vê a igreja primitiva, é certo que naquela época também havia essa perseguição, né? Confiscação dos bens. E hoje você vê que a pessoa não consegue ela abrir mão de nada do que é dela para poder abençoar a vida de outro. É um egoísmo, é uma ganância. E isso aí não vem de Deus. Nunca veio, nunca fez parte. E é muito triste o que o irmão Guto falou, que a igreja ela precisava ser bem melhor do que um seguro de vida mesmo. Verdade, né? De verdade. Porque a Bíblia, o que Deus espera da igreja, o que Jesus espera da igreja é esse amor. Né? É para isso que nós somos chamados. E até por isso que nós vamos ser conhecidos se nós amarmos uns aos outros. É o que ele vai dizer, né? Que ele dá um novo mandamento, que nós amamos
uns aos outros assim como Ele nos amou. E nós vamos ser conhecidos, né, como discípulos dele, se nós amarmos uns aos outros. E a igreja hoje, né, essa igreja nos dias de hoje, a gente vê que não está acontecendo isso. A igreja ela tá olhando para si mesma. Quando eu falo igreja, é o que nós estamos falando aqui. É eu, né, é o irmão Guto, é cada um que faz parte do corpo de Cristo. Isso é igreja. Então cada um está tendo essa individualidade, né? Vivendo para si mesmo, vivendo uma vida egoísta. Exato. Ou seja, a gente vai orar a um Deus poderoso. Sim. Né? A gente vai orar pela nossa família, a gente vai orar para nós mesmos, a gente vai olhar para as nossas necessidades e às vezes a gente esquece de orar para o nosso irmão da igreja. Sim. Né? A gente esquece de apresentar as necessidades dele. E outra coisa, irmão Guto, de coração. Né? Coração sincero, coração como diz sincero, o texto. fala, Senhor, eu quero que o Senhor faça, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor faça na vida dela, para que eu veja esta vida, né, sendo transformada, que o Senhor venha suprir a necessidade dela, assim como o Senhor fez na minha. Sim. E tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mão, que eu puder também fazer para poder ser esse canal de abençoar essa vida, eu vou fazer. Porque, irmãos, na verdade nós existimos, tá? Como que eu consigo expressar o meu amor a Deus? Derramando amor sobre a vida do meu irmão. Não tem outro meio, tá? Qual que é a resposta que eu vou dar ao amor que foi derramado na minha vida, derramando sobre a vida dele? Né? E isso, como o Elcio está dizendo, por que houve um crescimento lá de 25 mil cristãos para 20 milhões e não acontece isso nos dias de hoje? Né? Eu falo assim, conversões genuínas. De verdade. Certo? Genuínas. Por que não acontece? Porque a igreja hoje não atrai mais. A igreja não impressiona. É só escândalo que você vê. Entendeu? A igreja não impressiona. O nível de família que essa igreja de Atos vivia era tão grande que impressionava as pessoas que olhavam de fora. Falavam, caraca, eu quero fazer parte disso. Né? Se nós tivermos que definir hoje o cristianismo brasileiro em uma palavra, que palavra você definiria? Seria amor? Era para ser. Tinha que ser. Não é? Era para ser. E nós conseguimos definir isso. A igreja não impressiona mais. Né? A igreja, dificilmente ela está caminhando na contramão do que o mundo está oferecendo. Né? E o que nós precisamos fazer? Nós que agora estamos entendendo isso, agora que nós estamos enxergando isso, nós precisamos, mesmo que pequenas partículas, nós precisamos ser isso. Nós precisamos entregar esse nível de família. Isso é o verdadeiro avivamento. É o que nós esperamos. O avivamento que nós esperamos não é cura, não. Não é ver paralítico andar, não é nada disso, não. Porque é esse amor que precisa ser desperto. Né? Porque até a gente sabe que se eu estou paraplégico ou se eu estou com uma enfermidade e eu não vou ser curado aqui, eu sei que tem solução. A hora que eu fechar o meu olho aqui, com a minha fé, eu vou estar num lugar que eu não vou estar nesse estado mais. Exato. Né? E agora, o verdadeiro amor que precisa ser desperto no coração, precisa aflorar no nosso coração, é esse. É de amar uns aos outros como Cristo nos amou. E amar, como nós falamos aqui, incondicional. Implica em você ter que respeitar a limitação do teu irmão. Ou você ouviu alguma coisa, às vezes, que não agradou os teus ouvidos e engolir, sabe aquela engolida? Engolir seco. Ficar em silêncio, pensar para responder, deixar de frequentar algum tipo de lugar, abrir mão de alguma coisa, né? Ter que dividir alguma coisa que você possua. Esse negócio de medir as palavras, irmão Guto, é ser vigilante naquilo que você fala. Isso aí olha, eu creio que é primordial na vida, né? Para você maltrata uma pessoa com assim, uma palavrinha só, né? Você fala algo que você entristece aquela pessoa, e aquela pessoa fica tão triste, tão deprimida aquele dia ali, e depois o Espírito Santo te cobra, você fala, mas para que eu fui falar aquilo? Né?
Tinha uma conversa que eu conversei uma vez com um amigo meu, ele fala assim, ó, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Que às vezes você fala coisas que é aleatório, ali você tá falando, e você não vigia nisso. Então nós precisamos vigiar em querer falar algo que edifica, Sim. Né? Que alegre as pessoas, que fortaleça as pessoas, uma palavra de bom ânimo, não uma palavra de derrota, uma palavra que você vai entristecer o coração da pessoa. E é o que o irmão Guto falou, às vezes você fica quietinho, não fala nada. O silêncio. Quietinho. A intimidade, ela chama o silêncio. Por exemplo, você entra num carro aqui, com pessoas que você não conhece e fazer uma viagem de 400 km, por exemplo, você não consegue ir sem conversar com essas pessoas. Mas se tiver dentro do carro pessoas que são íntimas suas, tem algum momento determinado da viagem que você vai ficar em silêncio. Porque cada um na sua, respeitando o espaço de cada um, respeitando o limite de cada um, porque a intimidade faz isso. E muitas vezes, o silêncio ele vale mais que muitas palavras às vezes. Tem hora que você não quer ficar ouvindo um monte de coisa falando, você quer ficar em silêncio, cara, você quer meditar. Nós precisamos entender isso aqui que o irmão estava falando, assim como a oração do Pai Nosso. Nós falamos, o Pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado é seu. O pecado é nosso também, né? E entender que quando um irmão ele cai, todos caíram com ele, tá? Nós deixamos, teve alguma coisa que nós deixamos de acompanhar de perto o nosso irmão, fortalecer ele em alguma área, né? Ajudar ele naquele determinado momento que ele estava vivendo. Então, se você pegar a oração dos grandes homens de Deus, eles sempre se colocam no meio do bolo, mesmo que eles não estejam lá. Você pega a oração de Neemias, por exemplo. Né? Neemias não estava lá no cativeiro, ele estava no palácio, vivendo bem, comendo a comida do rei, e a cidade onde ele pertencia, havia sido destruída, mas ele não estava naquele contexto mais, a vida dele estava muito boa, tinha um cargo de confiança, comia a melhor comida, dormia nas melhores camas, né? E ele era um homem de confiança do rei. Tinha acesso livre ao rei. E quando ele foi orar, ele falou assim, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós erramos. Né? Ele sempre se colocava no bolo. Nós precisamos o quê? Nos responsabilizar, irmãos. Também pela queda dos nossos irmãos. Nós temos parte nisso. Né? Então, caracterizando aqui, a igreja é uma família para Deus. Segundo, ela é um corpo para o Filho. Né? Como diz em Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para que nós somos chamados? Nós somos membros, cada um tem um membro. Agora eu digo para você, o que é um dedo fora da minha mão? Ele é um dedo morto. Não vai ter sangue correndo, não vai ter ligamentos ligados, não vai ter nervo. Ele não tem função. Qualquer membro do nosso corpo, isolado do restante do corpo, ele é nulo, ele é morto. E é só questão de tempo para ele morrer. Apodrece. Não tem mais ali o auxílio dos ligamentos, não tem mais a junção dos nervos, não tem mais os tendões, não tem mais o sangue correndo para manter a vida. Né? Então, nós somos membros desse corpo e cada um é uma parte. Pode ser que você seja um dedo, pode ser que você seja um braço, pode ser que você seja uma orelha, os olhos, e cada um tem a sua determinada função, tá? Seguindo os comandos de quem? Do cabeça. Do cabeça que é Cristo, o cabeça da igreja, né? Cristo nos direciona, Cristo nos leva a isso. O porquê que as igrejas não têm entendido esse propósito, que nós somos um corpo. Nós temos que olhar para a igreja e ver como um ajuntamento de missionário. A igreja não é um lugar só de ovelhas, mas é uma junção de pastores. Igreja é missionário em tempo integral. Por que a igreja não tem crescido? Porque existem lá 20% das pessoas que entram na igreja para fazer a sua função como membro nesse corpo e 80% entra para consumir. Ele consome. Consumir o que é? Consumir com algo. Ele recebe uma palavra e ao invés dele multiplicar aquilo, ele passar aquilo para frente, ele some com ela. Ele come e para nele. Né?
Ele é ensinado a fazer isso. Por isso que nós não temos crescimento. Nós nos tornamos um ajuntamento de demandas e não de recurso. Se você olhar para o passado, filho no passado, as pessoas tinham muito filho. Meus avós tiveram 10 filhos. A minha mãe teve 3 e eu tenho 2. Né? Filho no passado era sinônimo de força. Filho no passado era sinônimo de recurso. Então tinha-se muitos filhos, que todos trabalhavam, ajudavam a família, e ali a família crescia e era sinônimo de força também. Porque se tivesse alguma confusão com alguém, quem tinha família maior tinha maior força. Né? Agora filho hoje se tornou sinônimo de quê? De custo. Cara, você não vai ter filho, não vou, cara. Ter filho hoje é muito caro. Caro demais. E se for mulher é 30% a mais ainda. Fala desse jeito ainda. Filho se tornou sinônimo de custo, né? Então hoje na sua igreja, que você é membro dessa família, você é uma demanda ou você é um recurso? Você é um custo para a sua igreja ou você é um recurso? Né? Você é aquele que entra para produzir e exercer a função de membro que você tem, ou você é aquele que só entra para consumir, receber tudo aquilo que as pessoas estão fazendo e sumir com tudo aquilo? É algo para confrontar a gente. Nós temos que entender isso, né? A igreja é esse ajuntamento de missionários, tá? O objetivo aqui não é a gente ter 200 filhos de uma maneira irresponsável. Tô falando para você fazer filho adoidado, não, tá? Mas é nós termos filhos que nós temos condições de gerar neles o quê? Bons filhos? Não, bons pais e boas mães. Nossa hora é bater a nossa meta como pai, quando eu formar nos meus filhos bons pais e boas mães, não bons filhos. Porque eles serão o pai e a mãe do futuro. A igreja não é um entretenimento. Nós estamos juntos numa missão. Tá? A igreja tem se tornado entretenimento por quê? Porque a pessoa não está havendo conversão de novas pessoas. Está havendo o quê? Remanejamento de crente. Sai da igreja A, vai para a igreja B. Sai da igreja B, vai para a igreja C. Sai da igreja C, vai para a igreja D. E assim por diante. Ah, porque lá tem um painel de LED, a minha não tem. Aí ele vai lá e come a comida e fala assim, cara, vou trocar de família porque lá é mais legal. Ah não, aqui tem o louvor no começo e a nossa não tem. Não, vou ficar aqui porque eu gostei do jeito da liturgia aqui, é mais massa do que na minha. Ah não, vou sair dessa igreja aqui porque essa aqui só tem cabeleira branca e lá tem um monte de novinho. Então, tá entendendo? A igreja se tornou um lugar de entretenimento. Né? E o dia que não tiver entretenimento mais, o que vai acontecer? Né? Se o alvo principal, se a mensagem principal da igreja, do culto, não for Cristo, for entretenimento, for o teatro, for o louvor, for qualquer outra coisa, o dia que não tiver, o que vai acontecer? Não tem igreja. Não tem igreja, acabou. Né? A mensagem de Jesus, o chamado universal de Jesus para todo mundo, não foi ide por todo mundo e procure uma igreja. Ele falou, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Está na hora de nós deixarmos de investir em estrutura para atrair e investir em pessoas para ir buscar. A igreja primitiva crescia nisso. Exato. Você vê que as reuniões nos lares, né? Os cultos nos lares, é isso aí que vai trazer o ajuntamento. É isso aí que vai agregar mais pessoas para fazer parte desse corpo. Se nós ficar pensando que vamos estar pregando ali dentro, né? Pregando para quem já está ali dentro, e esquecer da missão que é buscar aqui fora, a igreja nunca vai crescer. Não cresce. Nunca vai crescer. Você vai estar sempre pregando para crente. Nunca vai crescer. Né? E tirando pior de ovelha. Isso aí. É tirando carrapicho. Pronto. O pastor Mauro fala, né? Pronto. É ficar tirando carrapicho. Tá. Porque vai lá fora, enche de carrapicho e vem pro hospital. Veio pra tratar. Aí é tratado, sai de novo. Pronto. Então, queridos, igreja é uma família para Deus, um corpo pro filho. E aqui, em Gênesis, Deus se manifesta na onde? No jardim. Em Êxodo, Deus se manifesta onde? No tabernáculo de Moisés. Em Reis, ele se manifesta onde? No templo que Salomão construiu. Nos evangelhos,
Né? Assim como diz João, capítulo 1, verso 14, eis que o verbo se fez carne, ele armou um tabernáculo entre os homens, na pessoa de Cristo. Mas nos dias de hoje, depois da ascensão de Cristo, agora Deus se manifesta de outra forma, ó, dentro de nós, por meio do Espírito. Então, você é membro da família de Deus. Você é um corpo para o Filho de Deus, que é o cabeça desse corpo. E você é templo desse Espírito. Não mais num jardim, não mais numa tenda, não mais num templo, não mais numa pessoa, mas agora dentro, na pessoa do Espírito Santo. Que você fique com essa palavra. Uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito. Que nós possamos viver a igreja. Que nós possamos respirar a igreja. Que você possa cuidar de mim e que eu possa cuidar de você. É isso aí. Deus abençoe sua vida poderosamente. As horas já se foram. Nós queremos agradecer por esse momento que nós passamos contigo aqui. E o desejo do nosso coração é que Deus abençoe sua vida profundamente. E amanhã tem mais Torre Forte. É isso aí. A programação aqui, ela continua. O Senhor continua abençoando as vidas que vão estar ministrando aqui, para poder você também ser alcançado por esta bênção de ouvir tudo que o Senhor tem para falar com você. Tenha uma boa noite, né? Nós também queremos agradecer muito a Deus pela sua vida, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, amém, ter despertado, né, aí o teu coração a crer e entender verdadeiramente o que é igreja. Glória a Deus. Amém? Nós amém, agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos juntos aqui, meus irmãos, queridos telespectadores e ouvintes do programa Torre Forte.